Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos no nosso canal. Quem está entrando agora, quem já está, Baruch Hashem, que o Eterno continue abençoando vocês. E toda honra e toda glória sempre ao nosso único Deus. Pessoal, como eu sempre menciono nos outros vídeos, nós temos dois grupos, um no Telegram, outro no WhatsApp, somente para mulheres. O canal é aberto para todos, mas esses grupos é somente para as mulheres, que mulheres orientam mulheres. É isso que a gente aprendeu no judaísmo. Então, o que ocorre é que o nosso grupo é muito bom, muito importante, está crescendo cada vez mais, Baruch Hashem. Principalmente, eu estava olhando aí o nosso canal também, apesar de eu ter estado um pouquinho distante de proporcionar gravações de estudo, mas o canal está crescendo. E esses grupos têm orientações como ser uma monoteísta, orientações de práticas das leis de Noah, vários estudos, a gente interage junto, aprende juntas, é muito bom, muito importante. Eu aconselho que quem tiver interesse, o melhor mesmo é o Telegram, porque não ele suporta vídeos, áudios e não cai na nossa galeria de fotos, mas quem não souber lidar com o Telegram, também nós temos o WhatsApp. Sempre deixo abaixo aí da descrição, o meu contato, e quem tiver interesse é só entrar em contato. Também temos as nossas rezas de segunda, quarta e terça-feira sempre nossos estudos. E também nós temos Paraxá, que o Samuel, meu filho, passa, muitas vezes sábado, às vezes sexta-feira, que é a porção semanal. Também quem tiver interesse está aberto para todos, homens e mulheres, a Paraxá, tá certo? E hoje, Baruch Hashem, eu agradeço ao Eterno por poder fazer esse vídeo, perdão. Agradeço ao Eterno por muitas bênçãos e que o Eterno continue abençoando a todos nós. E quem tiver interesse de conhecer o judaísmo, o monoteísmo, se dedicar em levar luz a esse mundo, por gentileza, curtam o canal, compartilhem, dê um parecer aí abaixo para que o YouTube possa fazer essa propaganda, tá certo? Nós vamos falar hoje sobre quando separação é proteção. Eu fiz sexta-feira, se não me falha a memória, o estudo com as meninas. E aí a gente abrange mais, claro, o estudo, e aqui eu vou tentar passar enfim, o que o Eterno determinar. E é muito interessante, muito importante a gente saber quando a separação é proteção, tá? É num todo isso, tá? Não é separação só de relacionamento conjugal, e sim muitos com parentes, nosso trabalho, enfim. Conforme eu vou lendo aqui nesse estudo que eu achei maravilhoso, eu vou tentando passar para vocês. Esse estudo, quem vem mencionando é a doutora Miriam. E ela fala que Noah fez os antepassados judeus, né, os sábios, os sadiquim, enfim, como Abraão, Sara, Jacó e Noah, também fizeram esse tipo de separação para se protegerem. Do que e por quê? Vamos lá? Todos eles tiveram de se separar de pessoas tóxicas. Deus disse a Noah para construir uma arca e separar-se das pessoas degeneradas ao redor. E Noah fez. Depois ele falou para Abraão que destruiu os ídolos do seu pai e deixar o seu local de nascimento. Ele também teve de se separar do seu pai, perdão, e da parentela, vocês sabem. E também do seu sobrinho. Apesar do seu sobrinho ter ido com ele, mas ele também teve que se separar do seu sobrinho, porque quem sabe, quem conhece a história, Ló, ele era muito tóxico, né, para Abraão. Ele queria tudo que Abraão tinha, enfim. Então, a separação entre Abraão e Ló foi necessária, fundamental, porque aquele relacionamento era prejudicial a Abraão. Na verdade, o comentarista Rashi, ele comenta que enquanto aqui fala que Abraão e Ló estiveram juntos, Abraão foi incapaz de ouvir, né, as palavras de Deus.
porque ele ouvia muito o que Ló comentava, enfim, então prejudicava a sua jornada, a sua caminhada. A mesma coisa quando ele tinha acesso ao pai. Sara teve de banir sua serva, Agar, vocês também já sabem a história, e seu filho, Ismael, para proteger o próprio filho, que era Isaque. E Jacó sofreu muito durante os 20 anos que esteve com quem? Com seu sogro Labão. E ele fugiu, né? Ele saiu na primeira oportunidade. Eu tô passando para vocês pessoas que sofreram, como é que eu vou dizer para vocês, que tiveram que separar para se proteger de pessoas tóxicas, né? Que não permite, não evolui, não deixa os outros evoluírem. Assim como a presença das pessoas realmente bondosas, o comentarista fala, e a Débora aqui também menciona, perdão, doutora Miriam, perdão, pode ser positiva, o oposto também é verdadeiro. Então, assim, como a gente gosta, se sente bem e vê que tem pessoas bondosas, paciente, calma, assim, algo bom, uma vibração boa, positiva, você vê que é bom para você, o oposto também é a mesma coisa. Ajuda esse lado bom, como o oposto de negatividade, reclamação, possessão, também é a mesma coisa, a mesma dosagem. Então, a gente tem que se afastar de quê e de quem, tá? Isso aqui, ela tá dando uma recomendação, ela é uma doutora. Aqui fala que por mais que gostemos de ver somente o bem em todos e aceitá-los em nossa vida, algumas pessoas os atos insanos ou hostis provocam o pior em nós e nos impedem de viver alegremente. Vou tentar explicar um pouquinho para vocês do que eu entendi. E é fato, eu acredito que todos que estão ouvindo vão ouvir e que eu estou comentando, já vivenciei isso. Tem pessoas que são tão tóxicas, que são tão complicadas e ruins quando a gente convive, que elas nos prejudicam sim, porque às vezes elas conseguem nos tirar do sério, né? Deixar a gente irritada, brava, irada. E aí a gente vive triste, desanimado, né? Enfim, não consegue evoluir. Então, pessoas assim são pessoas realmente infelizes, né? Que não sentem alegria na felicidade dos outros e descontam as frustrações no outro. E como que uma pessoa dessa pode pode ser bom para você? De forma alguma. Então, o judaísmo, a Torá, os rabinos, eles recomendam para que a gente se afaste dessas pessoas e até mostra que as pessoas que na história, na Torá, que tiveram que se afastar de pessoas tóxicas, hoje em dia se falam até em pessoas de narcisistas, né? Os narcisistas que são bem complicados. Pesquisas mostram que na presença de pessoas desagradáveis, até nossas células, gente, olha só, que são perigosas as nossas células complicadas, aquelas das células que se a gente não cuidar pode criar doenças ruins, aquelas que lutam contra o vírus e bactérias, elas enfraquecem, levando assim numerosas doenças físicas, especialmente doenças autoimunes, para não mencionar a perda de valor próprio e um imenso tormento emocional. Gente, isso é fato, né? Confirmado tanto pela ciência, pela Torá, com certeza. Você vê que pessoas assim, elas deixam marcas, feridas, traumas, seja na infância, juventude, enfim, seja num casamento, no trabalho, num relacionamento com parentes, elas ocasionam traumas que viram realmente patologias e doenças, porque é uma agressão contra o nosso emocional, a gente fica muito para baixo e o emocional não estando bem, a gente começa a adquirir doenças e doenças bem sérias. Vamos continuar aqui. E por que afeta tanto o emocional? Porque geralmente esse tipo de pessoas, elas começam a nos constranger, humilhar, e pode parecer apenas palavras para alguns. Ah, de boa eu levo, de boa esse tipo de coisa, mas não é, tá? Mas as feridas são vistas e pode deixar a vítima com estresse pós-traumático, que é
caracterizado por ansiedade, insônia, sensibilidade a ruídos e depressão. Deus nos livre. Deus nos livre. Estudos mostram que mulheres grávidas que moram ou trabalham com pessoas hostis têm maior probabilidade de ter bebês com sistema imunológicos enfraquecidos, baixos níveis de ferro e alta incidência de hiperatividade. Como isso é sério. Se alguém desconfia, ou então pensa assim, isso é coisa, não tem nada a ver porque é religião. Gente, Torá, Manual de Instrução do Homem, tá? É o que nos orienta, e aqui provado na ciência. Então, para quem ainda não acredita que a Torá é o Manual de Instrução do Homem, tá aqui a prova que a ciência está constatando isso. Mesmo que essas pessoas que são perturbadas sejam às vezes amigáveis, gentis, encantadoras, como eu falei para vocês, narcisista. Quem não conhece, estuda, o Google tá aí, procura. Sua falta de previsibilidade mantém todos num estado constante de tensão, sem saber o que pode desencadear o problema. Embora haja numerosos tipos de personalidades tóxicas, desde controladores dominantes até reclamadores compulsivos, sua presença é estressante, mental e fisicamente. Pessoas tóxicas não têm vergonha de suas ações. Óbvio, porque se tivesse, eu acredito, como ser humano, que elas iriam se tocar e ver que estão sendo desagradáveis, né? Em vez disso, dão desculpas intermináveis, culpando os outros pelo seu comportamento. É algo assim que também não tem como questionar e dizer não procede. Realmente, quando a pessoa não consegue avaliar que ela está errada, que ela não consegue ter esse cuidado de entender o comportamento dela, as ações dela, ela sempre coloca a culpa. Foi meu pai, foi minha mãe, foi meu marido, foi meu filho, foi meu sogro, minha sogra, foi meu patrão, foi meu vizinho, enfim, sempre culpa o outro. E quando a gente vê algo errado no outro, a gente se depara conosco. É só olhar para o espelho. Isso é cabala, isso é aprender até fazendo terapia. Sua atitude é como você não correspondeu às expectativas, né, as minhas expectativas, e tem o direito de ficar furioso e de magoar você. Esse é o narcisista, essa é a pessoa tóxica, tá? Infelizmente, as vítimas muitas vezes sentem. Se eu fosse realmente bom, isso não me afetaria. Quando buscam ajuda, pode ouvir, perdoe e esqueça. Concentre-se no que há de bom. Se elas tentarem se afastar, podem ficar sujeitas às críticas por parentes que lhe dirão o quanto a pessoa tóxica está sofrendo e o quanto deve manter contato. Essa atitude faz as pessoas se sentirem envergonhadas de sua ira, medo, repulsa e confusão. Gente, o que acontece quando a pessoa vira refém dessas pessoas tóxicas é tudo que eu li para vocês. E o que acontece também é que a gente, infelizmente, foi criado e doutrinado em nos preocupar com o que o fulano, o vizinho, o parente vai falar, se você vai deixar uma pessoa assim, problemática, tóxica, de lado, se afastar ou se separar. Então, para termos essa noção, primeiro a gente tem que analisar um todo para ver realmente o que está acontecendo, o que está agregando, o que está me incomodando, e que eu tenho que me posicionar como uma pessoa que eu tenho que me amar primeiro, porque eu só posso conseguir ter alguma atitude se eu primeiro me amar, me respeitar, para tentar amar e respeitar o outro. Do contrário, não adianta você fazer nada, porque você vai sempre se sentir culpado, sempre vai ter um medo e aquele pensamento que a má inclinação ajuda, e que você não pode deixar a pessoa que é tóxica, que é narcisista, sozinha. E esse tipo de pessoa, elas têm um controle sobre a mente do ser humano. É fato, a medicina já aceita mais do que nunca, não tem como contrariar, porque ela consegue manipular como se
com um jeitinho de coitadinha, de vítima, enfim, vários fatores que no final eu vou tentar explicar melhor para vocês. Se a pessoa tóxica é um membro da família que pode às vezes ser devotada e generosa ou que é altamente respeitada na comunidade, a vítima se sente confusa e ambivalente. Se ele ou ela é dependente da pessoa por dinheiro, talvez não haja escolha exceto aturar passivamente seu domínio e críticas. Entenderam? Se a pessoa, né, ela, nossa, todo mundo, porque a pessoa tóxica e ela consegue dominar muito, ela consegue intoxicar o ambiente. E tem pessoas que, como não convive com ela, vê uma pessoa, né, nossa, muito bem conceituada, enfim, como fala aqui, tá? E generosa, mas, ou então, a pessoa tem muitos poderes, tem dinheiro, condições financeiras. A vítima dessa pessoa, ela começa a colocar esses pontos de interrogação. Ah, como eu falei para vocês, o que eles vão falar se eu deixar essa pessoa? Para as pessoas aí fora, essa pessoa é muito generosa, muito bondosa. Ou, eu dependo dessa pessoa para sobreviver, para morar, para comer, enfim. Então, tem vários fatores que a pessoa tóxica, a pessoa narcisista, né, ela se aproveita dessa oportunidade, ela aproveita dessa oportunidade para conseguir dominar e controlar o outro. É por isso que a pessoa se torna refém desses problemáticos, né? Essas pessoas perturbadas, como diz. Sim, há alguns que parecem não ser afetados pela hostilidade das pessoas, assim como há pessoas que dormem durante ataques aéreos e no dia seguinte continuam a trabalhar como se nada tivesse acontecido. São exemplos, tá, gente, que eu tô colocando aqui. Porém, a Torá nos proíbe de nos prejudicar. Prestem atenção. A Torá nos proíbe de nos prejudicar. A Torá nos proíbe de falarmos mal de nós mesmos. Colocarmos nós como, como eu sou burra, como eu sou infeliz, como eu sou uma pessoa idiota, como eu sou uma pessoa que não aprendo, sabe? Se denegrir. A Torá nos proíbe. Porque não é isso, o Criador não fez a gente para isso. E isso são palavras fortes que ficam na mente, prejudicam a nossa mente, prejudicam o nosso físico, nosso emocional e trazem coisas negativas e ruins, ok? Porém, a Torá nos proíbe de nos prejudicar, como eu comentei com vocês. Se um abusador não demonstra arrependimento e não faz esforço para deter o comportamento abusivo, e se a vítima se sente fisicamente mal, emocionalmente, afetada pela hostilidade, então a separação pode ser a única forma de se proteger. Muitas das vezes eu até hoje não encontrei isso, mas enfim, vocês podem ter encontrado pessoas que conseguem, com a ajuda de Hashem, tá? O tratamento, pode ir num psicólogo, que o Eterno da Sabedoria para todo, médico para isso, um tratamento, pode, né, querer mudar, buscar ajuda de Deus, ela consegue sair dessa loucura, né? Muito raro, mas consegue. O ser humano ele consegue se transformar. É possível, sim, mas basta ele querer. Né? Assim como a gente não quer, tem a pessoa que tem um vício, não quer mais ter o vício, não quero mais estar nesse estado, vou mudar minha vida, enfim. Ao contrário também. Então, se a pessoa, né, vale a pena dar uma chance para essa pessoa, nossa, Baruch Hashem, você vai fazer com que mude todo o cenário da sua vida, que vai ser bom demais para você e para aquela pessoa. Ao contrário, se isso realmente faz com que você venha a adoecer, em todos os meios, a separação é o ideal. Rabino Ben Abba disse que 4 categorias de pessoas não podem receber a divina presença. Olha, gente, é a presença divina. 4 categorias que é difícil Hashem estar perto e se manifestar. Uma delas é zombador, a pessoa que zomba, seja de quem for, tá? Hashem não tem como estar perto dessa pessoa, cuidar e proteger. Pessoa que é maledicente, né? Maldosa, vê malícia em tudo. Pessoa bajuladora. Gente, bajulador é terrível, horrível.
Eu acho repugnante uma pessoa ser bajuladora, a pessoa que puxa-saco já não é uma pessoa confiável. É a terceira. E a quarta é o mentiroso, que é algo muito difícil da gente se controlar. Mas é uma das quatro, eu digo que é um dos quatro pecados capitais, assim, que aqui diz, né? Fala que Hashem, o Eterno não consegue, não tem como estar do lado dessa pessoa. Então, se você tem esses três, se você comete essas três categorias, cuide, peça para o Eterno te ajudar, principalmente a mentira, que praticamente é muito difícil a gente se afastar disso. Omitir é uma coisa, para não prejudicar o fulano, enfim. Agora, mentir é bem complicado, porque é pessoa que realmente não é confiável, não tem um bom caráter. E quando você realmente for acreditar nessa pessoa, é tarde demais, porque é quase impossível você acreditar num mentiroso. Então, a mentira é muito séria. Eu tenho pavor de pessoa mentirosa, não confio na pessoa mentirosa 100%, é difícil. E quando realmente você vê que a pessoa está falando a verdade, por mais que você queira aceitar que ela fala a verdade, ela já caiu por terra, porque é difícil. E hoje até dá para entender pelo estudo, gente, que Hashem, o Eterno, não está perto dessa pessoa, não tem como protegê-la, porque é muito sério. Então vamos lá, zombador, pessoa maldosa, bajuladora e mentirosa. Especialmente se essas pessoas têm meio discórdia entre marido e mulher, tá? Principalmente nesse caso é bem complicado, porque muitas vezes você faz uma fogueira em vez de apaziguar a situação. Então, tudo isso a gente tem que ter esse cuidado. Assim como dividimos os alimentos entre aqueles que são nutritivos e os outros que são prejudiciais, cada um de nós deve distinguir entre as pessoas que nos fazem sentir respeitadas e seguras e aquelas que fazem o oposto. Mesmo se você separar, sua autoestima já pode estar tão prejudicada que você vive com mensagens negativas direto na mente, né? E aí isso acontece, mesmo, não, eu vou me separar, eu tenho a oportunidade. Mesmo assim, você ainda vai ter que trabalhar esse processo, você vai ter que ter uma boa limpeza física e espiritual para tirar toda essa sujeira que foi colocada na sua mente por estar tanto tempo com pessoas tóxicas. Como eu comentei com vocês, nós fomos criados assim, doutrinados assim, ficarmos com pessoas tóxicas, porque tem que ficar, esse é o amor ao próximo, enfim. Vamos lá. Aqui fala também que vem na sua mente que você não é uma pessoa boa, que você é uma pessoa complicada, vários defeitos que pessoas tóxicas elas colocam na sua mente, trabalham na sua mente, que você depois fica analisando, se autodenegrindo, e isso é bem complicado. E aqui fala que leva um bom tempo para você interiorizar a mensagem de que passou, acabou. E que é para você trabalhar. Eu achei muito interessante, eu vou passar aqui para vocês o que eles ensinam aqui, que é para você começar a trabalhar na sua mente que Deus me ama e valoriza. Deus me ama e me valoriza e não importa o que os outros pensam de mim. E para aprender a lutar com a voz interior que diz: você é idiota, você é incompetente, blá, blá, blá. Você tem que dizer que ninguém poderia amar você, porque sempre essas pessoas falam: que ninguém vai amar você. Se você me abandonar, se você deixar sem emprego, ninguém vai querer mais você não presta para mais nada. Coloque na sua mente, trabalhe na sua mente que Deus o ama. Deus fez você para ser feliz e livre e que não importa o que as pessoas falam, até porque você não vai agradar a todos. O importante é você se amar e se respeitar. Para ajudar com esse trabalho interior, aqui eles falam, eu passei para as meninas, eu vou passar para vocês também, que eu acho muito interessante, é muito importante para a autoestima, gente. Compre um caderno, tá? Compre um caderno grande com páginas sem pautas, né? Um papel grosso assim, que você possa, um caderno de desenho, sabe aquele grande, que você possa desenhar com marcadores, enfim. Use a sua mão, a que você domina mais, se é a direita, a esquerda, enfim, para desenhar uma figura
do que você não gostou, sabe aquele incidente desagradável que você teve? Enfim, no qual você começou a interiorizar mensagens negativas. Desenhe. É aquilo. Desenho, pega um boneco, não importa se você não desenha bem, não desista desse trabalho. Isso é importante, é fundamental. Se a doutora está passando isso, é porque é bom para a sua mente, para você começar a entender tudo que muitas vezes a gente não consegue entender e na escrita a gente desenvolve. Desenhe um boneco e coloque como você está ali, se você está chorando, deprimida, pensando que a pessoa te xingou, te maltratou. Desenhe, tá? O seu sofrimento. E desenho, não importa como vai ficar. E aí olhe para aquele desenho de si mesmo e escreva o que você estava sentindo naquela hora. Escreva ali do lado que você estava sentindo naquela hora. Agora pense em si mesmo como um adulto, sábio e compassivo que pode entrar naquela cena. Escreva para a figura a palavra de amor. Coloca agora ao contrário, do lado do outro onde você escreveu, não interessa. Coloca amor, elogio, apoio. Coloca coisas boas de você. Você tentou heroicamente lidar e agir apesar do sofrimento, ok? Sim, você teve cicatrizes, mas elas são uma prova da sua força, sabedoria e coragem. Se você chegou a esse ponto, Baruch Hashem, você mostra que você é uma pessoa sábia e corajosa para enfrentar isso tudo. Foi bom você não ter feito aos outros aquilo que foi feito para você. Não faça igual. E você realmente se elogie por isso, porque você não fez para essa pessoa tóxica o que ela fez com você. Eu amo você, coloque, escreva do jeito que é. Eu sempre estarei com você e ajudarei a aprender a amar. Você tá falando com você, gente, tá? Com você mesmo. Isso faz parte dali. Seja na parte de um trauma de infância, seja na parte de um trauma de adolescência, seja o que você está passando agora. Porque aí muitas vezes são acúmulos de traumas de vários anos. E aproveite e faça isso sempre, todos os dias faça. Até você realmente entender qual vai ser a sua reação a partir do momento que você escreve ou desenha. Se você ainda vai ter essa indignação. Ou se quando começar aquilo não te afetar mais, rasgue tudo e joga fora, porque realmente você está começando a ficar liberto, livre e curado. Aqui, E fale todo dia para você, faça um esforço para você se tornar uma pessoa amorosa, coloque isso na cabeça. Se você é uma pessoa muito perfeccionista, procure cuidar, porque é um toque muito forte, é um toque que se a pessoa é muito perfeccionista e não cuidar, ela leva a depressão e ela afugenta as pessoas que estão ao seu lado, tá? Observe se você é assim, cuide também com isso. Você tem que querer um progresso na sua vida, mas não perfeição. Não coloque... O perfeccionista, ele quer perfeição. Então, choca. Não bate a conta. Porque não existe perfeição. Ainda não existe perfeição no mundo. Então, como que eu vou querer ser perfeita se eu não sou perfeita? Ninguém é perfeito. Então, automaticamente, você acaba se sabotando e começa a se prejudicar com isso e trazendo vários traumas e problemas que geram realmente doenças futuras. Elogie-se aqui disso, sorria para as pessoas, demonstre interesse na vida. Se você é uma pessoa que gosta de agradar, também aqui fala que é para você se proteger, se limitar, cuide, nem todos merecem que você seja uma pessoa... Não da forma agradável seja para todas, mas não agradar no sentido de dedicar todo o seu afeto a uma pessoa. Cuide para quem você vai dar todo esse carinho, essa atenção. Isso são cercas, né? Nem todo mundo merece isso. Cuide. Tanto que você já sabe que nem todo mundo merece isso, que você já teve acesso ou tem ainda com pessoas tóxicas e narcisistas, tá? E aqui fala disso. Ser indisciplinado, vigie seus pequenos atos de autodisciplina. Também procure ser disciplinado com equilíbrio. Eu vou dar um exemplo aqui. Ter uma vida saudável. Tente comer coisas saudáveis, né? É um equilíbrio.
vou trocar tudo 100%. Não dá. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Então, assim, vamos tentar comer uma comida saudável, que prejudica, não é bom tirar. É necessário essa limpeza, tá? Que a doutora comenta aqui, para que você tenha uma vida, para que você tenha uma mente limpa. Isso é fundamental, tá? Isso é um equilíbrio. Fique orgulhoso das menores coisas que faz para evitar esses antigos padrões. Então, o que você consegue fazer, seja pequeno como for, fique orgulhosa, orgulhoso. Puxa, eu consegui, eu tô conseguindo, enfim, não tô sozinho. Eu sei do meu potencial, eu sei quem me criou e quem tá comigo. E aqui, anote também as suas vitórias no caderno. Sabe, aquela que é uma grande vitória para você, pode ser nada para alguém que não tem essa barreira interior. Então, assim, anote tudo que é muito importante e bom e você leia, releia, leia, releia. É fundamental. Com certeza isso faz parte de uma terapia. É fácil? Não, mas não é impossível de fazer. Pode demorar a vida inteira para superar padrões estabelecidos, mas comemore cada etapa, que vencer no sentido de se tornar uma pessoa que se respeita e que se ama. A doutora Miriam ela é uma psicóloga, terapeuta, tá? Judia. Então, olha só a oportunidade que a gente tem. Ela juntou o físico com o espiritual, né? O estudo dela com a Torá. E é muito importante. Então, essas técnicas, essa terapia, essa brincadeira que a gente acha interativa de desenhar, de escrever e pintar é fundamental, é importante para que a gente comece a trabalhar isso no nosso interior. Pessoas tóxicas, gente, seja quem for, filho, como eu comentei para vocês, marido, pai, mãe, tem que se afastar, tem que deixar soltar. Eu conheci pessoas muito tóxicas e já presenciei pessoas que falam para mim, a minha mãe é super tóxica, sabe? Uma pessoa que me prejudica, me faz mal, não me agrega em nada. Mas é minha mãe, eu tenho que honrar, eu tenho pena dela. Então, eu aceito, aturo o que ela vier me falar, mesmo que isso venha me trazer maus tratos, mesmo que isso me deixe para baixo, mesmo que isso hoje está ocorrendo depressão, ansiedade, enfim. Gente, não importa. É mãe, é mãe. Ela no lugar dela e você no seu lugar. O respeito, a honra pai e mãe é totalmente diferente do que a gente aprendeu. Vou sempre respeitar. Se ela conversar comigo, bom dia, boa tarde, tentar ajudar se ela quiser. Ao contrário, ela tem que viver a vida dela. Não esqueçam que são almas. Mesma coisa filhos, mesma coisa marido, mesma coisa chefe. Mude de emprego, mude de cidade. Abraão deixou o pai dele que ele amava. Preste atenção. Então, assim, a parentela dele, o sobrinho que ele gostava muito de Ló, né? Então, assim, gente, Abraão, ele teve que se afastar do filho Ismael. E vários Noah também teve que se afastar das pessoas que ele convivia, para vocês terem uma noção de que isso é prejudicial à nossa saúde. Pessoas que trazem mal a gente, elas não conseguem chegar porque elas não querem. Elas são possessivas, elas não querem evoluir. E se você não se afasta, além de prejudicar o seu físico, o seu emocional, enfim, você vai ter várias patologias, ou você já está tendo, você não ajuda essa pessoa a evoluir. Porque essa pessoa precisa entender que se ela está ficando só, é porque tem algum problema com ela. Então, pessoas tóxicas, narcisistas, ela culpa o mundo todo, mas ela não enxerga que o problema está nela. E hoje, Baruch Hashem, nós temos o entendimento, hoje nós temos ensinamento do judaísmo, da Torá, dos rabinos, da Cabala, da importância que isso nos faz, da importância que ocasiona, do caos que ocasiona na nossa vida. Que a gente não pode ser refém de homens. Hashem não nos faz refém. O Eterno ele nos dá livre escolha para a gente fazer o que a gente quiser. Aí vem o homem com a prepotência de fazer você refém. Como assim? Como assim você aceita? Vamos dar um basta nisso, as mulheradas principalmente. Tem homem, sei que também vive
já conheci homens que foram reféns. E principalmente o homem e a mulher no sentido do com os pais. Ah, porque é meu pai, ah, porque é minha mãe, porque é coitadinho, porque é coitadinha, não. Eles são coitadinhos, eles são vítimas porque eles aceitam isso. Entenderam? E aí eles querem dominar você, dominar a sua vida, dominar teu intelecto, dominar o teu emocional e te detona. Então, não é nenhum desrespeito você não ter acesso aos seus pais. Eu conheci nessa caminhada, gente, e até orientando as mulheres, que uma das meninas ela teve que se afastar dos pais para ter saúde emocional e para conseguir ter uma vida digna com o filho. Olha o ponto que ela chegou de orientação do judaísmo de rabinos. E hoje ela criou uma família maravilhosa. E não adianta alguém dizer que absurdo que a Fábio está falando. Não adianta, gente, você torar. Abraão deixou o pai por quê? Abraão deixou a parentela por quê? Ah, porque ela era idólatra. É óbvio, porque o pai iria atormentar a vida dele. Não só na idolatria, gente, em tudo. Tem patrões que atormentam a vida do funcionário. Tem filhos que atormentam a vida dos pais. Aqueles filhos mimados, aqueles filhos de Deus nos livros que são drogados. Então, assim, ó, ninguém é vítima e coitado. A gente que faz as nossas escolhas. Vocês entenderam? Ter pena não é amor. A partir do momento que eu tenho pena, que chega a esse ponto de pena, aquele que eu convivo diariamente já não é amor. Eu tô por pena, então eu vou aguentando. Que isso? Então, assim, ó, dignidade, eu tenho que me amar, me respeitar, ter saúde física e emocional para conseguir ajudar aos outros. Como que eu vou conseguir ajudar alguém se eu estou mal? Não tem como. Então, realmente, você tem que começar a colocar tudo na balança. Eu estou passando por isso, por X, a pessoa é tóxica, a pessoa é narcisista, a pessoa só pensa nela, é egoísta. Porque realmente, gente, quem busca Hashem muda. Quem busca Hashem não tem isso, não quer controlar as pessoas, não separa pessoas. Eu conheço mãe, eu conheço pais que separam os filhos, que fazem fofoca de um filho para outro. E que, Baruch Hashem, quando os filhos começam a se dedicar e a buscar Hashem, começam a entender quem é o pivô do caos da parentela. E aí, é óbvio, você vai se afastar até para a pessoa acordar, né? Até para a pessoa realmente ver onde é que ela se encontra, com quem que ela se encontra, a ocasião que ela se encontra. Eu não conheço pessoas narcisistas e tóxicas bem. Eu conheço pessoas tristes, infelizes, sozinhas, amarguradas, muitas vezes na pobreza, ou às vezes até pode estar na riqueza, mas ninguém quer saber, ninguém suporta. E essa pessoa, ela vai se autodestruindo. Então, que ela se destrua sozinha e não você vai colher com ela. Porque esse tipo de pessoa, ela vai colher toda a maldade que ela tem. Ela faz parte das categorias. É uma pessoa maldosa, que fofoca, que faz mentira, que faz confusão, que deseja o mal, que compete com os filhos, que compete com o funcionário, que compete com o irmão. Então, quando você consegue ter uma noção de lidar com pessoas que está querendo entrar nessa categoria de tóxica ou narcisista, Baruch Hashem, avisar essa pessoa, olha, não é assim, vamos lá, vamos ajudar. E ela quer essa ajuda, nossa, com certeza, Hashem dá essa possibilidade pra gente. Ele nos ama, ele nos perdoa, ele nos ajuda. Nós também devemos fazer isso. Mas Hashem não tira a consequência. Você tem que entender que a pessoa vai ter consequência. Se você está disposto a colher a consequência com ela, que assim seja. Muitas das vezes vale a pena, é méritos até para você, quando você consegue ver que a pessoa está mudando, você está ajudando, é muito lindo, é maravilhoso. E eu creio que vale a pena. Agora, realmente, meninas, homens que estão vendo aqui o canal, enfim, realmente, se a pessoa não quer mudar, se a pessoa não quer evoluir, cai fora, deixa a pessoa
seguir a vida dela, deixe a pessoa crescer, evoluir, para que você não seja também uma das pessoas que não deixa essa pessoa evoluir. Porque enquanto tiver alguém passando a mão na cabeça, a pessoa não evolui. Sempre tem alguém acolhendo, acolhendo, acolhendo. E Hashem, o eterno bem seja, ele vai fazendo uma mudança, ele vai te dando mãe, ele vai te dando pai, ele vai te dando filhos, ele vai te dando outras famílias. É isso que vocês têm que começar a entender. Comece a fazer essa limpeza, tanto como a doutora falou aqui, escrevendo, pintando, e na mente de vocês, que vocês têm que se amar, que vocês são pessoas que merecem o melhor, são pessoas boas, e não permitir que pessoas denigrem você, porque é proibido pela Torá eu me denigrir. Imagine eu permitir alguém me denigrir. Né? Não tem essa história, gente, que a gente aprendeu até na idolatria, de que você tem que dar outra face, de que ele é coitadinho, de que honrar o pai e a mãe é aceitar eles com todos os defeitos, não importa o que eles façam. Né? Aquele pai que bebe, 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 chega em casa, bate todo mundo, tem que aceitar, que adultera, que rouba, que se droga, tem que aceitar, tem que rezar. Pelo amor de Deus, você pode até rezar, porque tem até a misericórdia e benevolência daquela alma. Mas viver sem necessidade. Então, assim, é acreditar realmente que tudo que aquela pessoa tóxica fala de você é real. É acreditar que a pessoa diz que você é burro, que você é incompetente, que você não tem capacidade para nada, que ninguém vai te querer. É acreditar nisso. Então, hoje, o Eterno Bendito Seja está nos ensinando para a gente se libertar de tudo isso. O meu canal fala muito disso. Liberdade. A liberdade, gente, não é libertinagem, é liberdade. Se libertar de tudo que nos aprisiona, de tudo que nos leva a ficar doente, de tudo que faz com que a pessoa seja fanática. Ninguém gosta disso. E as pessoas não aceitam mais isso, seja quem for. Espero que vocês tenham entendido, Baruch Hashem. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Que o Eterno continue abençoando a todos, abrindo a mente das pessoas realmente sinceras de coração, porque só realmente as pessoas sinceras de coração, as pessoas que querem mudança na vida, que estão cansadas de tantas mentiras, estão cansadas desse sofrimento, dessa tortura, vão entender e vão conseguir abrir os olhos e os ouvidos para aprender, porque só através da humildade que a gente aprende e tem interesse de querer ter uma qualidade de vida num todo. Agora, quem não quer, não vai entender nada o que eu estou comentando aqui, pelo contrário, vai inverter toda a situação, mas não é para todos. Eu não estou aqui para agradar a todos, estou aqui para fazer a vontade de Hashem, conforme a vontade dele, é a minha missão, e ajudar realmente quem precisa, quem se identifica com os estudos que eu aprendo, com a vida que eu vivo, que eu passo realmente sempre, procuro colocar os meus exemplos, as meninas sabem disso, e que precisa de uma ajuda e ver que é verdade, isso é verdade, não é mentira, não é uma historinha, não é algo para agradar ninguém. Estou aqui para agradar, estou aqui para mostrar realmente que você é livre, que você precisa entender isso, que você precisa acreditar que você pode ser feliz e que só livre, com a mentalidade aberta, com o Eterno na direção que ele proporciona isso, com muita humildade, é que você vai se desprender e vai tirar esses traumas e você vai ficar curada. Porque a todas as patologias vêm de traumas, desde a gestação até aonde a gente se encontra. Tá aí. Estamos vivendo a redenção, nós estragamos, nós vamos consertar e a cura está vindo aí. Então, esses pequenos detalhes aí que a doutora falou da terapia é muito importante e fundamental. Uma ótima noite para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.